3 horas da manhã, você está na cama e ela aparece de novo na sua mente. Por que não consegue parar? Por que não consegue esquecer? Porque ela ainda tem tanto poder sobre você. Freud descobriu a resposta há mais de 100 anos e vai mudar tudo o que você pensa sobre amor. Você já se perguntou por que, mesmo depois de tanto tempo, aquela pessoa ainda invade seus pensamentos? Por que você não consegue simplesmente esquecer? Freud descobriu que isso não é fraqueza, é um mecanismo do nosso inconsciente que tem uma explicação muito mais profunda do que você imagina. E hoje eu vou te mostrar exatamente o que está acontecendo na sua mente quando você não consegue esquecer alguém. Bem-vindos ao Diário de Freud. Eu sou Leandro e hoje vamos mergulhar em uma das questões mais universais da experiência humana. Sabe aquela pessoa que você tenta esquecer, mas ela simplesmente não sai da sua cabeça? Aquela que aparece nos seus sonhos, nas suas músicas, em cada canto da cidade? Você pode até ter bloqueado o número, deletado as fotos, evitado os lugares que frequentavam juntos, mas a mente não obedece comandos conscientes. Freud, o pai da psicanálise, passou décadas decifrando os mistérios do inconsciente humano. Entre 1895 e 1920, ele escreveu obras revolucionárias que explicam exatamente por que algumas pessoas se tornam inesquecíveis. Não é coincidência, não é destino, não é química inexplicável. É um fenômeno psíquico complexo que envolve traumas não processados, objetos internalizados e mecanismos de defesa do ego. E quando você entender o que realmente está acontecendo na sua mente, você vai perceber que não conseguir esquecer alguém diz muito mais sobre o funcionamento da sua psique do que sobre a pessoa em si. Então se prepare, porque hoje vamos abrir o diário mais íntimo da mente humana. Vamos começar com uma descoberta revolucionária de Freud. Em 1917, ele escreveu Luto e Melancolia, uma obra que mudou para sempre nossa compreensão sobre perdas e separações. Freud estava intrigado com uma questão: por que algumas pessoas, mesmo depois de anos, continuam falando, sonhando e pensando obsessivamente em alguém que já não faz mais parte de suas vidas? Por que certas perdas nos destroem enquanto outras conseguimos superar? A resposta estava no conceito revolucionário do objeto perdido. Escuta bem isso. Quando perdemos alguém importante, seja por morte, término de relacionamento, traição ou afastamento, não perdemos apenas a pessoa física, perdemos uma parte de nós mesmos que foi construída na relação com ela. Pensa assim: quando você ama alguém profundamente, não é só uma troca externa. Você literalmente incorpora aspectos dessa pessoa em quem você é. Seus gostos musicais mudam, você adota certas expressões dela, desenvolve novos sonhos, novos medos. Parte da sua identidade se forma em relação a ela. Quando essa pessoa vai embora, é como se arrancassem um pedaço do seu eu. Mas aqui está o insight genial de Freud. Esse pedaço não desaparece. Ele se torna parte do seu ego, do seu mundo interno. Você literalmente internaliza a pessoa perdida. É por isso que você conversa mentalmente com ela durante o banho. É por isso que você sabe exatamente o que ela diria sobre aquele filme novo. É por isso que às vezes você pensa com a voz dela, não com a sua. Não é loucura. É o mecanismo natural da mente preservando algo que foi vital para sua constituição psíquica. Freud descobriu que nos tornamos uma espécie de tumba psíquica da pessoa amada. Carregamos ela dentro de nós, alimentamos sua presença interna, mantemos conversas constantes com essa versão internalizada. Por isso não conseguimos esquecer, porque psiquicamente falando ela nunca foi embora. Ela virou parte de quem somos. Agora vamos para uma das descobertas mais perturbadoras de Freud. Em 1920, ele publicou Além do Princípio do Prazer, uma obra que mudou completamente sua própria teoria. Freud estava observando seu neto de 18 meses brincando de uma forma estranha. A criança pegava um carretel amarrado a um barbante, jogava para longe gritando "Fort!", foi embora em alemão, e depois puxava de volta gritando "Da, aqui está". Repetia isso obsessivamente, horas a fio. Por que uma criança repetiria voluntariamente a experiência dolorosa de perder algo? Essa observação simples levou Freud a uma conclusão revolucionária. Existe algo em nós que vai além da busca pelo prazer, algo que nos compele a repetir experiências dolorosas. Ele chamou isso de compulsão à repetição.
E aqui está a conexão com sua vida. Quando você não consegue parar de pensar naquela pessoa, quando você fica remoendo a mesma conversa, revivendo o mesmo momento, imaginando cenários alternativos, você está fazendo exatamente o que aquela criança fazia com o carretel. Sua mente está jogando a pessoa para longe e puxando de volta, repetidamente. Não porque você gosta de sofrer, mas porque seu inconsciente está tentando dominar algo que te dominou. Está tentando transformar uma experiência onde você foi passivo numa experiência onde você tem controle. Pensa nisso. Quantas vezes você já reescreveu mentalmente aquela última conversa? Quantas vezes imaginou o que deveria ter dito diferente? Quantas vezes fantasiou com o reencontro perfeito onde você estaria no controle da situação? Isso é compulsão à repetição em ação. Você repete mentalmente a experiência traumática, tentando encontrar um final diferente, tentando processar algo que ficou inacabado. É como se sua mente fosse um diretor de cinema obsessivo, filmando a mesma cena infinitas vezes, tentando encontrar a versão que vai te dar paz. Mas aqui está o problema. Como a situação real já acabou, você só pode repetir nas fantasias. E isso cria um ciclo vicioso. Quanto mais você repete, mais fixada a memória fica. É um mecanismo de sobrevivência psíquica que pode se tornar uma prisão mental. Agora vamos para o coração da questão. Voltemos ao ano de 1895, quando Freud ainda era um jovem neurologista trabalhando com Joseph Breuer. Eles estavam tratando pacientes histéricas, mulheres que apresentavam sintomas físicos inexplicáveis, paralisias, cegueiras, convulsões, sem nenhuma causa orgânica. Foi estudando essas mulheres que Freud teve sua primeira grande revelação, documentada em Estudos sobre a Histeria. Existem experiências tão intensas, tão perturbadoras, que nossa mente não consegue processá-las adequadamente. Elas ficam engasgadas na psique, como um alimento mal mastigado. E aqui está a conexão com sua vida amorosa. Quando algo termina abruptamente, quando não há closure, quando não conseguimos elaborar adequadamente o que aconteceu, nossa mente fica presa naquele momento exato. É como se houvesse um arquivo aberto no computador da nossa psique que simplesmente não consegue ser fechado. Pensa em como foi o fim da sua relação mais marcante. Foi uma conversa clara onde tudo foi dito? Houve um ritual de despedida? Ou foi algo abrupto, confuso, cheio de não ditos? Se foi a segunda opção, você provavelmente carrega um trauma não processado. Freud descobriu que nossa mente tem uma necessidade quase física de completar experiências inacabadas. É como aquelas músicas que ficam tocando na sua cabeça quando você ouve só um pedaço. Seu cérebro fica obcecado tentando fechar a melodia. Por isso você revive conversas que nunca aconteceram. Por isso você imagina explicações que nunca foram dadas. Por isso você fantasia reencontros onde tudo finalmente se resolve. Sua mente está trabalhando 24 horas por dia, tentando fechar o arquivo dessa experiência incompleta. Mas aqui está o problema. Algumas experiências são traumáticas justamente porque não podem ser completadas. A pessoa foi embora, morreu, mudou completamente. Não há como voltar atrás e fazer direito. E isso cria o que Freud chamou de fixação. Ficamos psiquicamente presos em um momento que não pode ser alterado. A pessoa se torna inesquecível não porque era perfeita, mas porque representa algo inacabado, não resolvido. Ela vira o símbolo de tudo que ficou para trás, de todas as palavras não ditas, de todos os finais que nunca existiram. É por isso que, às vezes, não conseguimos esquecer pessoas que nem eram tão importantes assim. Elas carregam o peso de questões muito maiores que nós mesmos. Agora chegamos ao conceito mais profundo e perturbador de Freud. Vamos para o consultório dele. Viena, início dos anos 1900. Freud está notando algo estranho. Seus pacientes não reagiam a ele apenas como Dr. Freud. Algumas mulheres se apaixonavam perdidamente por ele. Alguns homens o odiavam sem motivo aparente. Outros o viam como uma figura paterna. Isso o intrigou profundamente. Por que pessoas que mal o conheciam tinham reações tão intensas e irracionais? A resposta mudaria para sempre nossa compreensão dos relacionamentos humanos. O conceito de transferência. Freud descobriu que nunca nos relacionamos apenas com a pessoa que está na nossa frente. Inconscientemente, projetamos nela aspectos de figuras importantes do nosso passado: mãe,
pai, primeiro amor, irmãos, professores marcantes. A pessoa real se torna uma tela em branco onde projetamos nossos fantasmas emocionais. E aqui está a revelação que pode te deixar em choque. Aquela pessoa que você não consegue esquecer, você provavelmente nunca a amou pelo que ela realmente era. Você amou o que ela representava, as camadas inconscientes de significado que você projetou nela. Talvez ela tivesse o mesmo sorriso da sua mãe. Talvez a voz lembrasse seu pai. Talvez o jeito de te olhar reativasse a memória do primeiro amor da adolescência. Ou talvez ela representasse uma versão idealizada de você mesmo. Tudo o que você gostaria de ser. Por isso, alguns encontros nos destroem e outros mal nos tocam. Não é sobre compatibilidade racional, é sobre quantas camadas do nosso inconsciente a pessoa consegue ativar simultaneamente. Quanto mais transferência, mais inesquecível ela se torna. Freud descobriu que quando você não consegue esquecer alguém, você não está tentando esquecer apenas ela. Você está tentando esquecer sua mãe que te abandonou, seu pai que nunca te validou, aquele primeiro amor que te rejeitou, todos os fantasmas emocionais que ela reativou em você. É por isso que a dor é desproporcional. Você não está sofrendo só pela perda dela, está sofrendo pela perda de todas as figuras que ela representava. É como perder 10 pessoas de uma vez só, e você nem percebe que isso está acontecendo. E aqui está o mais perturbador. Ela também fazia transferência em você. Talvez te amasse não pelo que você era, mas porque você lembrava o ex-namorado, o irmão mais velho, o pai idealizado. Vocês dois estavam se relacionando com fantasmas, não com pessoas reais. Por isso é tão difícil esquecer, porque não estamos tentando esquecer uma pessoa. Estamos tentando esquecer uma arqueologia inteira de relacionamentos que se acumularam em uma figura só. Então vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça freudiano. Quando você se pergunta, por que não consigo esquecer você? Agora você sabe que não é uma pergunta simples. É uma pergunta sobre arqueologia psíquica, sobre camadas de significado acumuladas ao longo de uma vida inteira. Você não consegue esquecer porque ela se tornou um objeto perdido internalizado, parte de quem você é, porque sua mente está presa em compulsão à repetição, tentando dominar uma experiência que te dominou, porque existe um trauma não processado, um arquivo que não consegue ser fechado, e porque houve transferência, você se relacionou não apenas com ela, mas com todos os fantasmas emocionais que ela reativou. Mas aqui está a parte mais importante. Entender isso não é sobre culpar você ou diminuir o que sentiu. É sobre reconhecer que somos seres complexos, feitos de camadas, memórias entrelaçadas, objetos internalizados que nos constituem. E isso é profundamente humano. Freud nos ensinou que não somos racionais quando se trata de amor e perda. Somos criaturas do inconsciente, movidas por forças que nem sempre compreendemos. E há uma beleza nisso. Significa que seus sentimentos são reais, válidos, mesmo quando parecem irracionais. Aceitar essa complexidade é o primeiro passo para a liberdade. Não a liberdade de esquecer. Talvez você nunca esqueça completamente, mas a liberdade de compreender, de não se culpar, de reconhecer que carregar certas pessoas dentro de si é parte da experiência humana. Algumas pessoas marcam nossa psique para sempre, e talvez isso não seja um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser aceita. Freud nos mostrou que somos bibliotecas ambulantes de relacionamentos, museus vivos de encontros significativos. A pergunta não é como esquecer, mas como conviver com as memórias de forma que elas não nos impeçam de viver plenamente o presente. Como transformar a obsessão em sabedoria, a fixação em crescimento. Se este vídeo te ajudou a entender algo sobre você mesmo, se você reconheceu padrões na sua própria vida, deixa seu like. Isso me mostra que estamos no caminho certo. Se inscreve no canal para continuarmos explorando juntos os mistérios da mente humana através dos olhos de Freud. E me conta nos comentários, depois de tudo que conversamos hoje, qual pessoa você não consegue esquecer e o que ela pode representar na sua história. Vamos construir juntos esse diário freudiano da experiência humana, sem julgamentos, apenas com a curiosidade de quem quer se entender melhor. Até o próximo mergulho no inconsciente. E lembra, você não está sozinho nessa jornada de autoconhecimento.